A gente já parou para pensar como é que o Estado, essa máquina gigante, consegue impor a sua vontade? Como é que ele pega um monte de lei, um monte de papel e transforma isso em algo real, que mexe com a nossa rua, com o nosso trabalho, com a nossa vida? Então, a resposta para essa pergunta toda está numa pecinha-chave, que é o tema central da nossa conversa de hoje: o ato administrativo. Pensa nele, sabe? Como se fosse o grande motor que faz toda a máquina do poder público funcionar. E para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, a gente vai ver o que é esse tal de motor do Estado. Depois, vamos mergulhar nas prerrogativas do poder, quase uns superpoderes, sabe? Em seguida, um ponto super importante, a diferença entre anulação e revogação. E por fim, vamos ver como isso tudo aparece no nosso dia a dia. Ah, e antes da gente começar de vez, um pedido rápido. Para que esse tipo de conteúdo, assim, direto ao ponto, chegue para mais gente, o apoio de todo mundo é fundamental. Então, se puder, já deixa o like e compartilha nas redes sociais, que isso ajuda demais. Bom, vamos lá para o nosso primeiro ponto, então. Que ferramenta é essa tão poderosa que a administração pública usa para fazer as coisas acontecerem? Pois é, a resposta é essa mesmo, o ato administrativo. Ele é tipo a ponte entre o que está escrito na lei, que é uma coisa meio abstrata, e o mundo real, a nossa vida. É a prefeitura dando o alvará para construir um prédio, é o Detran mandando aquela multa, ou o governo nomeando um funcionário público. É a lei saindo do papel e agindo. Olha só que interessante essa definição, porque ela resume bem a essência do poder do Estado. Quando a gente lê declaração unilateral, quer dizer o quê? Que o Estado não precisa pedir a nossa permissão para agir. Ele simplesmente impõe a vontade dele. Regida pelo direito público já é o freio, né? Mostra que ele não pode sair fazendo o que dá na telha, só pode fazer o que a lei manda. E quando fala em efeitos jurídicos imediatos, é isso, a decisão dele já sai valendo com consequências práticas e tudo isso, pelo menos na teoria, buscando o tal do interesse coletivo. Tá, mas aí a gente se pergunta, o que é que faz o ato administrativo ser tão diferente de um contrato normal, que duas pessoas assinam, por exemplo? A resposta está justamente nas suas prerrogativas, ou, como a gente brincou, nos seus superpoderes jurídicos. E a base de tudo isso, a justificativa para esses superpoderes, é um princípio fundamental do direito administrativo: a supremacia do interesse público sobre o particular. A ideia é simples. Para conseguir cuidar do bem de todo mundo, o Estado precisa ter umas ferramentas que o deixem numa posição, digamos, de vantagem em relação a uma pessoa só. É por isso que a gente fala que é uma relação vertical, sabe? Desigual, onde o interesse da comunidade toda vem primeiro. E aqui estão eles, os 4 atributos principais. Primeiro, a presunção de legitimidade. Quer dizer que todo ato do governo já nasce sendo considerado correto e dentro da lei. Depois, a autoexecutoriedade. É o poder que a administração tem de botar em prática as próprias decisões, sem precisar, na maioria das vezes, de um juiz autorizando. A imperatividade diz que a decisão vale para todo mundo, quer a pessoa concorde, quer não. E por último, a tipicidade, que garante que todo ato tem que seguir um molde que já está previsto na lei. Juntando tudo isso, a gente vê que se cria um poder enorme, né? A ideia é dar agilidade para o Estado, mas é claro que isso exige um controle bem de perto para não virar bagunça. Essa frase aqui, ela é perfeita para ilustrar o poder da presunção de legitimidade. Pensa só, quando chega uma multa de trânsito em casa, a palavra do agente que multou tem fé pública. É a pessoa que foi multada que tem que correr atrás e provar que o agente estava errado. Percebe como isso inverte totalmente a lógica? Dá uma força gigantesca para a ação do Estado. E falando em força, a força que a gente precisa para continuar crescendo o canal vem do compartilhamento. Então, se você está achando essa análise útil, manda para um amigo, compartilha naquele grupo de estudos. Isso ajuda demais a gente a produzir mais e mais conteúdo assim. Valeu! Certo, então o Estado tem todos esses poderes. Mas, peraí, isso quer dizer que ele nunca erra? Que ele não pode mudar de ideia? Claro que não, de jeito nenhum. E é exatamente aí que entra a parte do controle desses atos. E com isso a gente chega na nossa terceira parte, que, olha, é um ponto-chave para entender como o poder público funciona. Basicamente, existem duas maneiras principais de um ato administrativo parar de valer. Ele pode ser anulado ou ele pode ser revogado. E acredite, a diferença entre uma coisa e outra é gigante. O ponto de partida para entender isso é um princípio chamado de autotutela. O que é isso? A administração pública não precisa ficar esperando um juiz apontar um erro. Ela mesma tem o poder e, mais do que isso, o dever de olhar para os seus próprios atos e corrigir o que estiver errado, para garantir que tudo esteja sempre dentro da lei e servindo ao interesse público. Esse quadro aqui organiza as ideias perfeitamente. Vamos com calma. A anulação, ela acontece quando tem uma ilegalidade.
Ou seja, o ato já nasceu com um defeito, ferindo a lei. Por causa disso, os efeitos dela são retroativos. O nome chique para isso é ex tunc, que significa que tudo volta a ser como era antes, como se aquele ato nunca tivesse existido. Já a revogação é diferente. O motivo é uma questão de mérito, de conveniência e oportunidade. O ato era perfeitamente legal, mas simplesmente deixou de ser interessante, deixou de ser a melhor opção para o interesse público. Por isso, os efeitos são para frente, ex nunc. Ou seja, não retroagem. O que foi feito está feito. E o ponto final, que é crucial. A anulação pode ser feita tanto pela administração quanto pelo judiciário. Agora, a revogação, esse é um poder exclusivo da própria administração. Para simplificar de vez, anular é como apagar uma conta errada que você fez numa prova. O erro já estava lá desde o começo. Agora, revogar é como mudar de estratégia no meio de um jogo de futebol. A tática anterior era válida, mas o técnico percebeu que uma nova tática é mais vantajosa para ganhar o jogo. Fez sentido, né? Muito bem, a gente já viu a teoria toda. Mas e na prática? Onde é que a gente esbarra com esses tais atos administrativos no nosso dia a dia? A resposta é bem simples, em todo lugar. É só a gente pensar um pouquinho. Aquela licença para construir uma casa é um ato administrativo. A nomeação de um professor para uma escola pública é outro. A multa de trânsito, que ninguém gosta de receber, também. Até aquela autorização para fechar a rua e fazer uma festa junina. Tudo isso são manifestações diárias do poder do Estado agindo diretamente na nossa vida. E olha que ponto interessante. Mesmo quando o ato parece um benefício, tipo a autorização para um vendedor montar um quiosque na praça, a natureza dele não muda. Continua sendo unilateral, ou seja, é o Estado que concede e ele é precário. O que isso quer dizer? Que ele pode ser revogado a qualquer momento se o interesse público mudar e geralmente sem gerar direito à indenização. É um pode usar por enquanto. Agora, a coisa fica bem mais séria quando um ato administrativo não é só ilegal. Quando ele causa prejuízo para o cofre público, ou enriquece alguém de forma indevida, ou simplesmente passa por cima dos princípios básicos da administração, aí, meu amigo, a gente não está falando mais de um simples erro. A gente entra no campo da improbidade administrativa. E aqui, as consequências são e têm que ser muito severas. A Lei de Improbidade Administrativa prevê umas punições bem pesadas para o agente público que age de má-fé. A gente está falando de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multas altíssimas e a obrigação de devolver cada centavo do dano causado. Isso mostra o tamanho da responsabilidade que vem junto com o poder de fazer um ato administrativo. No fim das contas, fica a reflexão, né? O ato administrativo é uma faca de dois gumes. Nas mãos certas, é uma ferramenta poderosa para o progresso, para o desenvolvimento. Mas, nas mãos erradas, pode virar um instrumento terrível de abuso de poder. E por isso a resposta para essa dualidade é uma só: controle. A vigilância constante é a única coisa que garante que ele vai servir ao seu propósito original. Queria agradecer muito a companhia de todo mundo nesta análise. Para ouvir mais conteúdo aprofundado, é só procurar o DireitoCast lá no Spotify. E não se esqueça, por favor, deixar o like é muito, mas muito importante para nós. Ajuda o conteúdo a chegar mais longe. E para mais vídeos, é só acessar o DireitoCast no YouTube e também no TikTok. Um grande abraço e até a próxima.